está ferindo a cabeça da serpente. E é por isso que ele hoje tem poder de interceder junto ao Pai pela sua noiva, pela sua igreja. Então a sua igreja será perseguida, ela será morta. Muitos dos cristãos já está, esse versículo aqui já está se cumprindo. Muitos cristãos estão sendo mortos ao redor do mundo. Só que a mídia não divulga. A mídia não divulga porque isso não dá ibope. Mas muitos dos cristãos já estão sendo presos, já estão sendo açoitados e já estão sendo mortos por amor à palavra, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Então vos entregarão para seres atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, por causa do nome de Jesus. Eu estou lendo agora Mateus 24, versículo 9. Versículo 10. Nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão, vão trair-se-á mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de todos, ou de quase todos, se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então veja bem, o fim virá. O fim vai chegar. O fim de todas as coisas vai chegar. Mas até lá tem um princípio. E você pode continuar lendo Mateus, que você vai entender todo o contexto, o Sermão do Monte, você vai entender a grande tribulação. Eu só trouxe isso aqui para você entender que Jesus, ele intercede por nós, porque ele tem esse poder hoje de interceder por nós. Ele tem esse poder de interceder por nós, porque ele tem autoridade. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu Satanás, ele feriu a cabeça do diabo. Então hoje ele intercede pela igreja. Seremos perseguidos, seremos odiados, seremos. Mas isso não será vergonhoso para nós. Aliás, isso para nós será uma honra, será um privilégio fazer parte do sofrimento de Cristo. Então não te iluda, Satanás não ama você. Satanás não ama você. Por mais que ele venha disfarçado, né? Porque ele se disfarça muito bem. Ele se disfarça de bom samaritano, ele se disfarça de um bom presidente, ele se disfarça até de um bom filósofo, ele é muito bom. O diabo tem uma lábia muito boa. Aliás, ninguém que se deparou com o diabo, humanamente falando, sobreviveu para contar a história. Um único humano que se deparou cara a cara com Satanás e está vivo até hoje e intercede por nós foi Jesus Cristo. O resto dos seres humanos, todos caíram diante dele, todos. E hoje não será diferente. Mas Jesus pode interceder por nós. E é por isso que nós se achegamos a ele, porque ele intercede por nós. É por isso que nós confiamos em Jesus. É por isso que nós entregamos a nossa vida para Jesus. É por isso que a igreja precisa interceder. É por isso que a igreja não pode cair nessa conversinha de ficar lutando por bandeiras e levantando bandeiras. A igreja, ela não pode fazer isso. Veja, lá em Mateus capítulo 24, Jesus falou que nós seremos perseguidos. Seremos entregues para ser atormentados e odiados, mas é por causa do nome de Jesus. Veja bem, há uma diferença. Você se entregue para ser atormentado, tá? Por causa do nome de Jesus. Outra coisa é você ser perseguido e ser odiado. Versículo 9, né? Mateus 24, 9, ó. Então vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão. Então muitos dos cristãos serão mortos. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, o nome de Jesus. Então, você e eu não podemos ser perseguidos por causa do nome do STF.
Quem está sendo perseguido por causa do nome do STF não tem nada a ver com a obra de Deus, não tem nada a ver com Cristo isso aqui. Isso aqui é briga política, não tem nada a ver com Cristo. Jesus está dizendo que nós seremos odiados, nós seremos entregues, nós seremos atormentados, muitos de nós seremos mortos, nós seremos odiados de todas as nações, mas por causa do nome de Jesus. Então, se é por causa do nome de Jesus, nós se sentimos muito privilegiados por isso. Se eu tiver que morrer por causa do nome de Jesus, para mim será um privilégio. Agora, morrer por causa de STF, por causa de guerra, por causa de partido A, partido B, morrer por causa de socialismo, comunismo, morrer por causa de ideologias, eu não. Que lucro há nisso? Qual é o lucro de morrer por causa... Não. Agora, se for por causa do nome de Jesus, aí sim haverá recompensa. Então, Jesus intercede por nós. Só que a Bíblia diz que não é só Jesus que intercede por nós. Hoje nós temos também, além de Jesus que intercede por nós, nós temos também o Espírito Santo que intercede por nós. Romanos capítulo 8, versículo 26 e o versículo 27, Paulo deixa claro que o Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo foi entregue à igreja no dia de Pentecoste, lá em Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo foi entregue à igreja porque Jesus falou: eu vou para o Pai, eu vou voltar para o Pai. Eu vim do Pai e vou voltar para o Pai. E se eu não for, ele não vem. Então eu preciso ir para que ele venha. E aí então Jesus foi para o Pai. E a Bíblia diz que ele roga ao Pai, ele intercede ao Pai para que ele envie o Consolador, o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi entregue para a igreja. Foi entregue para a igreja. Isso está lá em João capítulo 14. Abra a tua Bíblia em João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe. Não se preocupe. Não desanime. Não desfaleça o vosso coração. Crede em Deus. Crede no Pai. Crede que eu vim do Pai. Creia que foi o Pai que me enviou. Creia que foi o Pai que me ressuscitou. Creia que eu e o Pai somos um. Creia em Deus e creia também em mim. Por que creia em mim? Porque eu sou filho do Pai. Eu sou o primogênito do Pai. Eu conheço o Pai. Eu vim do Pai. Então creia no Pai e creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estejais, vós também esteja. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. E aí é onde ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus, ele promete para os discípulos que ele vai voltar e ele diz: não turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede no Pai. Porque eu tenho que ir. E quando eu for, eu vou enviar quem? O Consolador. Vamos continuar lendo para a gente... Versículo 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. O Tomé, no versículo 5, diz: Senhor, nós não sabemos onde vai. Como podemos conhecer o caminho? E aí então Jesus respondeu: ô Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Jesus é a porta. Jesus é o intercessor. Jesus é o mediador. Jesus é o salvador. Então não é a religião que vai te salvar. Não é a religião que vai te salvar. Não é o ministério da fé que vai te salvar. Não é o partido A, B ou C que vai te salvar. Não é as suas ideologias que você defende que vai te salvar. Jesus é o Salvador. E ele falou: ninguém vai até o meu Pai se não passar por mim. Versículo 7. Se vós me conheceis, também conhecereis o meu Pai.
De agora em diante conhecereis e ouviste. E disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos ao Pai. Respondeu Jesus: há tanto tempo eu estou convosco que não conheces. Ó Filipe, quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Não crê tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Antes, é o Pai que está em mim que faz as obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Pelo menos crede por causa das mesmas obras. E em verdade, vou dizer que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas, para que o Pai seja glorificado. E farei tudo o que perdides em meu nome, para que o Pai seja glorificado. E se me perdides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então Jesus está deixando claro para os seus discípulos que ele tem poder, que ele tem autoridade. Ele tem autonomia para salvar, ele tem autonomia para interceder e ele tem autonomia para enviar o Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo, versículo 15. E se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que seja convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Isso aqui é para a igreja. O mundo não pode receber o Espírito Santo porque não crê, não vê. Mas nós cremos. É por isso que nós não negligenciamos a Trindade. Porque nós cremos que Jesus é o Pai. Nós cremos que Jesus é o Filho. Nós cremos que Jesus é Deus. Nós também cremos que o Espírito Santo é Deus. E é por isso que nós não negligenciamos a Trindade. As manifestações de Deus. E aí ele fala: não vos deixarei órfãos, eu virei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei. E eu me manifestarei nele. Como é que Deus se manifesta em nós? Por meio do Espírito Santo. Então a Bíblia diz claramente que o Espírito Santo hoje ele intercede por nós. Ele intercede por nós. Ele intercede por nós. O Judas diz o seguinte, disse-lhe Judas, não o Iscariote, não aquele que o traiu, mas o outro Judas falou assim, Senhor, por que pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo? E aí ele continua no versículo 23. Eu estou lendo João capítulo 14, versículo 23. Respondeu-lhe Jesus, se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai amará e viveremos para ele e nele faremos morada. Por isso que nós cremos no Espírito Santo. Nós cremos na Virgem Maria. Nós cremos que Jesus nasceu de uma mulher. Nós cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Nós cremos que Jesus tem poder. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E esta palavra que vos ouvi não é minha, mas a do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Eu deixo-vos a minha paz vos dou, não igual ao mundo. Não se turbe o vosso coração e nem fica aterrorizados. Ouviste o que ouviste. Vou e voltarei para vós, e se me amais, vos alegrarei, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que conheçam, para que quando acontecer, vos acreditais. Já não falarei muito convosco, pois se aproxima o príncipe deste mundo, e ele de mim nada tem. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos e vamos embora daqui. Então veja que Jesus ele promete o Espírito Santo. E o Espírito Santo continua conosco até os dias de hoje. E, então, em Romanos capítulo 8, o Paulo diz o seguinte, da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas.
Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos.